Será que sabemos realmente aquilo que julgamos saber? Como é que posso ter a certeza que tudo aquilo que penso conhecer não é simplesmente uma ilusão? Ou que me garante que tudo não passa de um sonho do qual não sei quando vou despertar? Esse é um problema da validade do conhecimento e, a esse problema, Descartes tentou responder. Descartes foi um filósofo racionalista, considerando a razão a fonte principal do conhecimento, a fonte do conhecimento universal e necessário. Atribuindo um grande valor à razão, Descartes procurou também aí os fundamentos do conhecimento, a fim de superar os argumentos dos céticos radicais. É considerado racionalista porque, como os restantes racionalistas, pensava que, recorrendo unicamente à razão ou ao pensamento, poderíamos obter conhecimento factual. A esse conhecimento, que não depende da nossa experiência empírica, dá-se o nome de conhecimento a priori, em oposição ao conhecimento a posteriori, ou empírico, que é aquele que depende da experiência, seja ela sensorial ou introspectiva. Os racionalistas, como Descartes, supõem que o conhecimento a priori assenta em justificações certas ou infalíveis. Para obtermos a certeza, segundo Descartes, temos de encontrar um fundamento inteiramente seguro para o conhecimento, ou seja, uma crença ou convicção que não possa ser colocada em dúvida, podendo justificar, a partir dela, todas as outras crenças e convicções. Para isso, serviu-se, então, da dúvida, como instrumento da razão que é posto ao serviço da verdade. Por meio dela, recusaremos todas as crenças em que notarmos a mínima suspeita de incerteza. Se alguma crença resistir à dúvida, então ela poderá ser a base ou o fundamento para as restantes. Portanto, é necessário colocar tudo em causa, no processo da busca dos princípios fundamentais indubitáveis. Assim, a dúvida justifica-se pelas seguintes razões. Por causa dos preconceitos e dos juízos precipitados que formulamos na infância, porque os sentidos muitas vezes nos enganam e seria imprudência depositar uma confiança excessiva naqueles que nos enganaram, mesmo que só uma vez, porque não dispomos de um critério que nos permita discernir o sonho da vigília. Se estivermos a sonhar, tudo o que julgamos saber será ilusório. Porque alguns seres humanos se enganaram nas demonstrações matemáticas e porque é possível que exista um Deus enganador ou um gênio maligno que nos iluda a respeito da verdade, fazendo com que estejamos sempre enganados. Poder-se-ia dizer que Descartes adota, inicialmente, a postura do cético, ou seja, a postura daqueles que afirmam que o conhecimento não passa de uma ilusão e que, por isso, nada sabemos realmente. Contudo, o ceticismo é classificado como metódico, tendo em conta que ele coloca todo o conhecimento em causa apenas como meio de chegar a uma qualquer certeza da qual ninguém consiga duvidar. A dúvida que ele, então, utiliza apresenta também uma série de características. É metódica e provisória, visto que é um meio para atingir a certeza e a verdade, não um fim em si mesma. É hiperbólica, pois rejeita como se fosse falso tudo aquilo em que se nota mínima suspeita de incerteza. E é universal e radical, dado que incide não só sobre o conhecimento em geral, como também sobre os fundamentos e raízes de todo o conhecimento. A dúvida cartesiana tem uma função catártica, isto é, liberta o espírito dos erros e preconceitos, abrindo caminho à possibilidade de reconstruir o edifício do saber. Sendo um ato de livre vontade, acabará por conduzir a uma verdade incontestável. Que afirmação poderá ser essa? Ainda que quase nenhuma das nossas crenças seja indubitável, Descartes pensa que há algo de que não podemos duvidar. Afinal, se estamos a colocar as nossas crenças em dúvida, estamos a duvidar. E duvidar é uma forma de pensar. E, se estamos a pensar, então existimos. Cada um de nós pode então afirmar, com toda a segurança, cogito ergo sum, ou se calhar em português. Penso, logo existo. Já que se fores como eu, não sabes falar latim. Essa afirmação é conhecida por cogito, e trata-se de uma afirmação evidente e indubitável. Uma afirmação da minha existência enquanto um ser que pensa e que duvida. É uma certeza inabalável, obtida por intuição, de modo inteiramente racional e a priori, sem recorrer à experiência sensível, e que servirá de ponto de partida seguro para o conhecimento. O cogito fornece, portanto, o critério da verdade, clareza e distinção. É verdadeiro e evidente o que concebemos muito claramente e muito distintamente. O cogito constitui a crença fundacional ou básica. Serve de alicerce a todo o sistema de saber. Para percebermos melhor o que se entende por essas duas propriedades, podemos dizer: clareza corresponde à presença da ideia ao espírito e distinção diz respeito à separação de uma ideia relativamente a outras. Portanto, uma ideia clara e distinta se a tivermos presente no nosso espírito, completamente separada de todas as outras.
Mas como podemos escapar àquele gênio maligno que Descartes pressupôs inicialmente que pode, ainda assim, estar a enganar-nos a respeito de tudo o que vimos? O cogito cartesiano não tem capacidade de garantir a verdade dos conhecimentos obtidos. Portanto, é necessário demonstrar a existência de um Deus que não nos engane para afastar a hipótese do gênio maligno e a ameaça do ceticismo, além de o cogito ser uma certeza subjetiva. Como é que chegamos a tal ideia? Descartes distingue três tipos de ideias: as factícias, as que resultam da imaginação a partir da relação de ideias que provêm da experiência, como a ideia de Pégaso ou sereia, por exemplo; as adventícias, aquelas ideias que temos sobre as coisas que provêm dos sentidos e das experiências, sendo por isso suscetíveis de serem falsas; qualquer ideia sobre objetos exteriores, como teclado ou cão; as inatas, que são princípios que nascem com o indivíduo e nada devem à experiência, como os conceitos da matemática, por exemplo. Que ideia inata todos temos e que é realmente importante neste contexto? A ideia de ser perfeito, noção de um ser omnisciente, omnipotente e sumamente bom. De onde poderia ter vindo tal ideia se nada de perfeito existe no mundo? Esse princípio permite a Descartes demonstrar a existência de Deus. Como provas da existência, apresentam-nos os seguintes argumentos. Argumento ontológico: a propriedade de existir é algo que um ser perfeito não pode deixar de ter. Se não existir, não será perfeito, pois faltar-lhe-á essa perfeição. Portanto, Deus tem de existir. Argumento da marca impressa: a causa da presença em nós de uma ideia como a ideia de ser perfeito é Deus. Argumento segundo o qual a causa da existência do ser pensante e imperfeito só pode ser Deus. Não poderia ser Ele próprio. Deus, sendo perfeito, não é enganador. É a garantia da verdade objetiva das ideias claras e distintas. É Deus que garante a adequação entre o pensamento evidente e a realidade, legitimando o valor da ciência e conferindo objetividade ao conhecimento. Deus é o princípio do ser e do conhecimento. Uma vez provada a existência de Deus, Descartes irá também provar a existência do corpo e das coisas exteriores em geral, apoiado na certeza de que Deus não o engana. Poderá assim superar todos os argumentos dos céticos radicais. A perspectiva cartesiana está sujeita a algumas objeções, sendo a mais forte a do círculo cartesiano. É o facto de ser clara e distinta a ideia que temos de Deus que nos garante que Deus existe. Mas é Deus, que existe, e não é enganador, que garante a verdade e a objetividade das ideias claras e distintas, incluindo a própria ideia de Deus como ser perfeito. Simplificando, Deus existe porque é uma ideia clara e distinta. Podemos confiar nas ideias claras e distintas porque Deus existe. No fundo, cria-se um círculo do qual não se consegue sair.